Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Começando comigo, Fausto Oliveira, o Desenve Notícias, segunda edição de hoje, 15 de abril. Na primeira edição do Desenve Notícias, eu celebrei o fato de que o Jornal Nacional do dia anterior, 14 de abril, trouxe ninguém menos do que Celso Furtado para a pauta. Não o próprio, mas as ideias dele, dizendo que o Brasil tem um grave problema ao se manter dependente, em termos industriais, das tecnologias importadas na área de farmacêutica, equipamentos médicos hospitalares, etc., dada a urgência de prover para a sociedade estas soluções devido à pandemia, que fez a demanda sobre esses setores farmacêuticos, biofarmacêuticos, etc., crescer demais. E aí, como eu apontava naquele vídeo anterior, o assunto da política industrial voltou com toda a força. O mundo inteiro está discutindo políticas industriais. Tanto voltou com toda a força que, tal como eu disse no vídeo anterior, até mesmo aquelas fortalezas, os bastiões do pensamento liberal brasileiro na imprensa começaram a ceder, começaram a ter que falar sobre o assunto. Tanto o Jornal Nacional ontem publicou essa reportagem sobre a dependência, como também ontem, mas eu só vim a saber hoje, um artigo muito interessante do jornalista Fernando Dantas, a quem eu respeito muito, saiu no estado de São Paulo, que é onde ele escreve, analisando essa situação nova em que a política industrial está, como ele diz, na moda. Não está na moda, né? A política industrial ela nunca deixou de estar aí, ela é uma parte, um componente importante das políticas econômicas de todos os lugares que ou conseguiram e mantêm o seu desenvolvimento ou que buscam o seu desenvolvimento. E aí ele diz então que ele afinal reconhece, é um jornalista que acho que assume o corte de pensamento mais pró-liberal e que eu acho isso, portanto, muito bom, que ele assuma, que ele defina seu marco de opinião quando escreva. E isso traz honestidade para o debate. Eu acho importante, então, que todos os demais articulistas façam a mesma coisa para que o debate possa ficar limpo, claro, honesto e as pessoas possam reconhecer as posições diferentes em cada um dos donos da fala, né? Em cada um daqueles que ocupam espaço no debate público para falar. Mas indo então ao artigo do Fernando Dantas, ele reconhece, o que para mim foi uma novidade interessante, que China, Coreia, Japão, Estados Unidos, né? Europa, em larga escala, como ele próprio aponta no texto dele, são usuários de políticas industriais, também de políticas de proteção às indústrias nascentes, e além de outros instrumentos como compras governamentais, encomendas tecnológicas, todo o cardápio de instrumentos para o desenvolvimento econômico que nós sabemos muito bem que aquilo que eu chamo, pelo menos, né, de elenco de fatores universalmente aplicados para o desenvolvimento econômico de países em ascensão. Claro que cada país vai ter especificidades, mas existe, de fato, uma caixa de ferramentas, como se diz na literatura internacional, que é aplicada vez atrás de vez, a história ensina, e é bom ver que o jornalismo liberal brasileiro começa a reconhecer isso. Frequentemente havia uma resistência também, não digo ao Fernando, não, de maneira alguma, mas assim, havia no debate, até muito pouco tempo atrás, uma certa resistência em reconhecer que países desenvolvidos usaram mecanismos que todos nós sempre soubemos que usaram, que são esses mecanismos de Estado, de políticas públicas de desenvolvimento, cada qual adaptando à sua realidade. Bom, dito isso, o Fernando Dantas faz a crítica ao caso brasileiro, dizendo o seguinte, olha, esse caminho foi tentado no Brasil e, segundo ele, deu problema, não deu os resultados esperados e veio a desembocar em muita corrupção e veio a desembocar em muita ineficiência, etc, etc. Bom, existe toda uma discussão em relação aos resultados tanto do primeiro período do chamado nacional desenvolvimentismo iniciado com Getúlio Vargas, como também com aquele período continuado pelos militares após 64, e que, mais recentemente, nos governos do PT, encontrou uma versão aí já meio suavizada, mas também um pouco atabalhoada, em certos aspectos bastante problemática. E eu não vou entrar nessa discussão porque ela é muito longa. Eu apenas quero tratar do seguinte. O Fernando diz muito peremptoriamente que os proponentes das políticas industriais no Brasil atual, que são basicamente políticos mais situados no campo da esquerda, não vou dizer nomes, mas todos sabem quem são, também são advogados da ideia de que o Estado brasileiro deve exercitar o orçamento social.
Prefiro dizer dessa maneira. Ou seja, o que ele chama de conferir generosas assistências sociais através de um generoso orçamento público, né, eu chamo de organizar a economia pública através de gasto social, que é uma necessidade do Brasil, porque o Brasil é como é. E ele afirma que não cabe no orçamento do Estado fazer políticas industriais e, ao mesmo tempo, fazer gastos sociais elevados em políticas de assistência, etc, etc. E diz, inclusive, que uma das pré-condições para que aconteça, para o caso asiático, para o sucesso asiático, foi a existência de mão de obra super barata, etc. Bom, muito bem. Dito isso, então, vamos lá. Eu queria responder esses pontos. Primeiro ponto, eu não acho que a mão de obra brasileira seja super cara. O salário mínimo brasileiro não é alto. A mão de obra brasileira tampouco tem a qualificação, e aí até concedo esse argumento, tampouco tem a qualificação que justifique que ela seja considerada uma mão de obra de alto salário. Então, vamos começar a relativizar já esse argumento de que nós temos uma mão de obra tão mais cara assim do que a média mundial. Teria que olhar estatísticas e tudo mais, mas eu acho que para padrões de custo de vida brasileiro haveria um consenso assim de primeira olhada de que, né, o trabalhador brasileiro não ganha muito. Segunda coisa, o orçamento público brasileiro é deficitário hoje, sim. E embora exista uma divergência teórica de que algumas pessoas, e eu faço parte dessas pessoas, não vejam exatamente um problema quase que bíblico no fato de o orçamento ser deficitário, mas vamos dizer que sim, ele é deficitário, temos que assumir isso como uma realidade, e digamos que então isso fosse um impeditivo para que o Brasil pudesse produzir algum tipo de política industrial adaptada à realidade do Brasil. Correto. E que, portanto, seria necessário solventar o Estado, refinanciar o Estado através de algum tipo de instrumento para, né, sair dessa disjuntiva de que ou faz a política social ou faz a política industrial. Considerando, claro, que política industrial é política social no ponto de vista do desenvolvimentista. Então, uma coisa tem que ir junto com a outra, né? Porque, afinal de contas, é estruturando a economia através de bons empreendimentos, com bons empregos, com a massa salarial crescente e produtividade crescente, que se consegue reduzir a desigualdade de maneira sustentada no longo prazo. Crescimento de longo prazo, desenvolvimento. Essa é a nossa ideia. Então, como fazer ambas as coisas num Estado que hoje é deficitário? E aí ele diz que, bom, não é exatamente a proposta dos políticos de esquerda fazer o arroxo da massa salarial, nem fazer a contenção das despesas dos gastos do Estado, muito ao contrário, segundo ele, os gastos do Estado, nas propostas dos políticos que são desenvolvimentistas hoje, tendem sempre a crescer. Só que ele omitiu aí uma parte importante também, porque, né, existe, obviamente, uma discussão que é muito aprofundada de como refinanciar o Estado através de um reequilíbrio do peso que cada um tem que pagar para financiar o Estado, né? Omitiu as propostas, por exemplo, de reforma tributária progressiva, que determinariam, né, se fossem, né, aprovadas, uma taxação maior sobre, bom, vamos lá, isenções fiscais muito grandes para empresas ineficientes de todos os setores, tá? Não é privilégio de nenhum setor. Um reequilíbrio maior da carga tributária, por exemplo, sobre setores primários, em detrimento de setores do setor secundário, que é a indústria, né? Que por ter longas cadeias acaba pagando muito mais. Imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre heranças, taxação de lucros e dividendos. Isso aí é uma parte da discussão. A outra parte da discussão também tem a ver com as novas ideias, que não são novas, mas enfim, no Brasil parecem novas, de separar o mercado monetário do mercado de dívida pública. Portanto, trazendo ao Estado muito mais controle, porque as coisas separadas, né, acabam ficando mais controladas, mais controle sobre o quê? Sobre o perfil e o prazo de extensão da sua dívida pública. E, portanto, dando ao Estado um instrumento de financiamento muito mais flexível e alargado. Também omitiu que é preciso, afinal de contas, fazer uma política salarial no serviço público mais decente e que ela não implica necessariamente em
Porque isso nós temos acordo, né? É preciso fazer uma reforma administrativa que traga decência ao gasto com o pessoal no Estado. Porém, fazendo um corte qualitativo, que diga basicamente o seguinte, olha, é indecente cortar do salário da professora, do médico, da enfermeira, do policial, do bombeiro. Ao contrário, esses aí precisam ganhar até mais, esses aí precisam ser mais contratados, precisam aumentar o número de professoras, aumentar o número de enfermeiras. Eles representam muito pouco dentro da escala de gastos do Estado com folha de pessoal. Agora, desembargadores ganhando 250 mil reais são uma indecência, promotores ganhando 80 mil reais são uma indecência. Então, assim, se você soma o conjunto de soluções propostas por desenvolvimentistas atuais para o refinanciamento do Estado, aí, né, o debate fica com outra coloração. Então não é correto, e aí a minha crítica, não é correto simplesmente afirmar que o déficit público, o déficit primário do Estado brasileiro hoje é um impeditivo, né, fatal para a realização de políticas públicas de desenvolvimento. Não é correto. Por causa dessas outras coisas que eu disse, que eu acho que são coisas que estão no debate dos políticos desenvolvimentistas hoje e precisariam, a bem da verdade, ser colocadas como contraponto aí. E é isso que eu estou fazendo aqui. Agora, última coisa, também dizer o seguinte, as políticas públicas de desenvolvimento industrial do Brasil, do século XXI, não precisam e, na verdade, não devem ser as mesmas que aquelas aplicadas nem no Japão da restauração Meiji, nem na China como é que chamava ele? Do Deng, né? E hoje na China do Xi, nem aquela do Alexander Hamilton, nem as da social-democracia europeia, nem a da social-democracia nórdica. Essas experiências podem ensinar alguns elementos às políticas públicas de desenvolvimento brasileiras. Nem mesmo as políticas antigas do Brasil têm que ser repetidas ipsis literis. O Brasil precisa ter ousadia, inteligência, capacidade, e é esse exercício que eu venho tentando fazer aqui dia após dia, com vários vídeos e vários textos, a capacidade e a inteligência de desenhar as suas próprias políticas públicas de desenvolvimento adequadas ao estado atual do país, da sociedade, das necessidades econômicas e sociais, da sua demanda interna, do comércio internacional. É difícil, eu sei. Mas será que nós não somos capazes de fazer esse exercício? Eu acredito piamente que sim somos, né? E é ele que eu proponho aqui na Revolução Industrial Brasileira, por isso eu acredito que eu sou um participante desse diálogo, gosto de dialogar sobre isso, gostaria, portanto, que as pessoas, né, enfim, tivessem uma interlocução maior com esses outros elementos. Bom, é isso aí. Eu fico por aqui. Desenho Notícias, segunda edição de hoje terminando. Eu convido você a assinar o canal aqui da Revolução Industrial Brasileira. Se você quiser fazer parte do Clube da Revolução Industrial Brasileira, clica no link do Apoia-se, abaixo desse vídeo, tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais.